Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós estamos dando continuidade à nossa série de videoaulas sobre o Estado moderno, o absolutismo e mercantilismo, certo? E acredito eu que estejamos na quinta videoaula, ok? E estamos aqui para falar sobre a monarquia francesa na transição para a Era Moderna e a Era Moderna e a dinastia dos Bourbon na França, tá? Então, na aula anterior, nós falamos sobre a monarquia francesa medieval, tá? E aí o que nós vimos? Nós vimos que no final da Idade Média, né, surgiu uma ideia de França a partir do momento que um sujeito chamado Hugo Capeto se tornou rei da França. Ele era conde de Paris, tá? E ele deu início então a uma família governante na França, uma dinastia, portanto, e essa dinastia foi responsável, entre outras coisas, pela criação de um exército nacional, né, de uma moeda nacional francesa, que foi o franco, foi responsável pelo estabelecimento de um sistema de cobrança de impostos, de um estabelecimento de uma instância superior de justiça, certo? O Tribunal Real, acima dos tribunais feudais, certo? E também até mesmo um órgão legislativo, ainda primitivo, né, por assim dizer, foram os Estados Gerais, onde estavam representados os três setores da sociedade francesa, no caso, o clero, a nobreza e o resto da população, ok? Então, essa foi a dinastia capetinga, que acabou um pouco antes do início da Guerra dos 100 Anos. Né? E justamente porque essa dinastia acabou, e acabou porque, né, o último membro dessa dinastia não gerou herdeiros, enfim, então a dinastia deixou de existir, e em seguida assumiu o trono da França uma nova dinastia, que foi a dinastia Valois. E aí, por conta de uma disputa política entre a dinastia Valois, a família Valois, uma família de nobres franceses, com a família Plantageneta, que era uma família de nobres ingleses que inclusive governavam a Inglaterra, certo? Em função dessa disputa, vai começar um conflito que ficou conhecido como Guerra dos 100 Anos, que de um conflito dinástico, um conflito entre facções da nobreza, vai se tornar uma guerra entre duas nações, no caso a França e a Inglaterra, ok? E essa guerra ela foi vencida pela França, mas a duras penas, né? Porque muita gente morreu nessa guerra, ela trouxe muito prejuízo econômico para a França, e também trouxe a morte, né? Acabou provocando a morte de milhares de membros da nobreza francesa, né? As batalhas da Guerra dos 100 Anos, elas foram marcantes pelo grau de violência e pelo número de mortos que essas batalhas provocaram, ok? Além disso, também a França ela foi marcada por conflitos internos, né, no final da Idade Média. Entre eles se destacaram as jaqueries, que foram revoltas de camponeses contra senhores feudais, ok? Que também resultaram na morte de milhares de nobres, ok? O que ajudou, né, que contribuiu com o declínio do feudalismo na França, ok? O que favoreceu a imposição da autoridade da família Valois sobre o território francês, ok? Valois se escreve Valois, ok? E aí vamos à transição para a Era Moderna e o fim da dinastia Valois e o início da dinastia Bourbon. E aí, se isso tudo que eu disse já não bastasse, né, século XIV, crise do século XIV, muita morte, revoltas camponesas, jaqueries e tudo mais, conflitos internos da França, né, na Era Moderna também houve sérios conflitos na França. Tá? O mais importante deles foram as guerras religiosas que aconteceram na França ao longo do século XVI, certo? Por conta da reforma protestante, tá? Que é o assunto da semana que vem. O que aconteceu na França no século XVI? Na França do século XVI, alguns franceses vão romper com o catolicismo, vão deixar de ser católicos. Aproximadamente 20% da população da França no século XVI deixou de ser católica porque abraçou o protestantismo, tá, na sua vertente calvinista. Os franceses calvinistas eram chamados de huguenotes, ok?
E os huguenotes franceses, né, os calvinistas franceses, os huguenotes, eles eram liderados por uma família nobre chamada Bourbon. Eles eram do sul da França, certo? E como os huguenotes eram perseguidos pelos católicos, que eram a maioria perseguia a minoria, então isso vai gerar conflito e então os huguenotes vão buscar a liderança dessa família Bourbon, que eram nobres do sul da França. Os católicos, por sua vez, eram liderados por uma família católica ultra-radical, ultra-conservadora, que era a família Guise, que já era do norte da França, certo? Então, esses conflitos eles vão se dar entre facções religiosas e entre grupos da nobreza, mais uma vez. E são conflitos com mortes mútuas, e assim, para falar a verdade, morre muito mais protestante do que católico, mas assim, também morre católico, ok? Bem, e aí o que vai acontecer que vai ajudar a França a superar esse conflito? No final do século XVI, tá? Por razões aqui que não vêm ao caso, né? Mas tem a ver com, novamente, uma família que não gera herdeiros e que, por conta de não gerar herdeiros, essa dinastia acaba, né? A dinastia Valois, ela se encerrou sem deixar herdeiros e acabou chegando ao poder um nobre da família Bourbon chamado Henrique IV. Na verdade, ele foi adotado pelo último rei da dinastia Valois, o Henrique III. E era bem interessante, porque essa guerra religiosa que aconteceu na França no final do século XVI, a guerra entre protestantes e cristãos, entre protestantes e católicos, entre huguenotes e católicos franceses, ela ficou conhecida como Guerra dos Três Henriques, né? Por quê? Porque o rei da França era o Henrique III, o líder da facção Bourbon era o Henrique Bourbon, Henrique de Navarra, que era da família Bourbon, era um protestante, era um huguenote, e o líder da facção católica ultraconservadora era o Henrique de Guise, né? Então, os três Henriques estavam em guerra, né, no final do século XVI, e assim, o mais incrível é que o Henrique III se aliou ao Henrique Bourbon contra o Henrique Guise, certo? E no final, a facção católica conservadora foi derrotada, os huguenotes, então, tiveram alívio, né, das perseguições e o Henrique III adotou o Henrique Bourbon como seu herdeiro. E aí, quando o Henrique III morreu, o Henrique IV veio a ser o Henrique de Bourbon, da família Bourbon, que deu origem à dinastia Bourbon. E o mais interessante disso é que o Henrique IV, ao assumir o trono da França, ele vai renunciar ao protestantismo, né, e vai abraçar o catolicismo. E aí dizem que ele até declarou, no momento em que ele tomou a decisão, Paris bem vale uma missa, que significa que governar a França, que tinha como capital Paris, valia a pena o sacrifício de ouvir uma missa, de comer uma hóstia, papar uma hóstia, em troca do reino da França, né? Significava mais ou menos isso aí, ok? E aí o Henrique IV dá início à dinastia Bourbon na França, certo? E assim, uma das medidas mais importantes do reinado do Henrique IV foi o Edito de Nantes, que foi o documento pelo qual esse rei deu liberdade religiosa aos huguenotes, certo? Então ele abandonou o protestantismo, tá? Ele deixou de ser calvinista, porém, né, ele deu liberdade religiosa aos protestantes, tá? O que ajudou a pacificar a França. As guerras elas deram uma diminuída significativa em função do Edito de Nantes, tá? Que depois lá algumas décadas mais para frente vai ser desconsiderado, né? Vão voltar a perseguir os protestantes, mas aí já vai ser um outro contexto, ok? Com o reinado do Henrique IV, então, teve início a dinastia Bourbon, tá? E aí o sucessor do Henrique IV foi o Luís XIII, filho dele, né? O Henrique IV, inclusive, foi assassinado por um católico radical, mas isso aí é uma outra história. E o Luís XIII, ele vai ser um rei o reinado do Luís XIII, perdão, vai ser marcado por um combate sistemático, tá, à rebeldia da nobreza. Inclusive ele vai enfrentar uma guerra civil
contra a nobreza na França, que foram as frondas. Ele vai, então, ser responsável, inclusive, pela execução de alguns nobres que foram considerados traidores, né? Esse movimento de nobres que queriam voltar ao feudalismo, né? Esse movimento que ficou conhecido como frondas. E aí aconteceu na França mais ou menos o que aconteceu na Inglaterra nesse sentido, né? Porque nós temos um rei que tem um exército forte, profissional, assalariado, que é assim porque ele é gerido com recursos que vêm de impostos pagos pela burguesia, de empréstimos, né, e até de doações. Então, esses exércitos fortes, organizados, disciplinados e municiados com armas de fogo, eles vão combater uma nobreza que ainda luta no velho estilo medieval. Então, com isso, os reis desse contexto, eles vão conseguir derrotar as forças militares da nobreza. Então, vão conseguir impor a autoridade do monarca aos nobres franceses. Tá? Então, isso é um fato muito importante do porquê que, afinal de contas, a monarquia centralizada venceu. Por que o absolutismo se estabeleceu? Foi também resultado de uma vitória militar ao longo do tempo, né? Uma série de vitórias militares dos reis, tá, contra a nobreza que ainda resistia, que ainda queria manter o velho estilo de vida medieval, ok? E é por isso, inclusive, que o Dom Quixote de La Mancha é um sujeito anacrônico, porque não dá, né? Os tempos mudaram, né? Na era moderna, ok? E um outro sucessor do Henrique IV foi o neto dele, o Luís XIV, né? Que entre outras coisas, ele foi responsável pela construção, né, por ter mandado construir o famoso Palácio de Versalhes, certo? Que, digamos assim, foi um upgrade de um outro palácio que existia em Paris, tá? Que era o Palácio do Louvre, né? O Palácio do Louvre, o Palácio do Louvre, falando em francês, né? Ficava em Paris, que era um palácio grande, mas que o que aconteceu? O Palácio do Louvre ele servia como residência não apenas do rei, como também residência da nobreza francesa. E o rei da França queria atrair os nobres franceses para a corte, né, em Paris, para evitar que os nobres ficassem vivendo nos feudos e mantivessem suas independências em relação à autoridade do rei. Então, atrair o nobre para a nobreza, perdão, atrair o nobre para a corte era uma forma de domesticar o nobre, de manter o nobre sob controle, certo? Então, o Luís XIV ele vai mandar construir o Palácio de Versalhes para ter mais espaço para atrair mais gente da nobreza e para exercer mais domínio sobre a nobreza francesa, certo? Então, essa é uma grande realização do reinado do Luís XIV, o que contribuiu bastante com o reforço da autoridade da monarquia francesa, tá? Foi caro, né? Mas tinha um objetivo político ali envolvido. Tá? Então, de um lado, o rei usava a força militar para combater aqueles que fossem rebeldes. Do outro, o rei oferecia a vida confortável da corte, ele dava pensão para a nobreza, dava cargos, né? Então, por exemplo, os cargos de oficiais militares das Forças Armadas Francesas eram, em geral, ocupados por membros da nobreza, certo? Principalmente os mais altos cargos. Ok? Além de que ele dava pensão para quem fosse vagabundo mesmo, quisesse trabalhar, ele dava pensão, certo? Para esses sujeitos, ok? Tudo isso com o apoio dos impostos pagos pela burguesia e pelo resto da população também, ok? Ao mesmo tempo, ele ganhava o apoio da burguesia como concedendo monopólios para a burguesia, né? E aí ampliando aquilo que acontecia nas cidades medievais, que eram os monopólios de comércio e artesanato. Ele, no caso, na medida em que a França foi se constituindo como uma nação, os reis absolutistas, eles concediam monopólios a grupos de burgueses em troca de que esses grupos de burgueses eles dividissem uma parte do seu lucro com o próprio rei absolutista. Então era uma forma de ganho para a burguesia, ganho fácil para a burguesia e ganho fácil para o rei também, ok? E aí também, né, dentro de um contexto mercantilista que eu vou falar um pouquinho mais tarde, mas em outra videoaula, mas o protecionismo alfandegário, que era a proteção do mercado nacional através de impostos cobrados sobre produtos que poderiam ser importados
pela França era uma forma de proteger a produção nacional francesa e o comércio francês, certo? Então, o protecionismo alfandegário era também algo que favorecia a burguesia, e quando favorecia a burguesia também favorecia o rei financeiramente, ok? A burguesia ganhava o dinheiro com o negócio e dividia uma parte do seu lucro com o rei, já que ela era protegida pelo rei. Então, era assim que funcionava, né? Tipo assim, uma mão lavava a outra. Além disso, a monarquia francesa, ela promoveu também uma sistemática e agressiva expansão territorial na Europa. A França, ela conquistou inúmeros territórios na Europa, né, através de guerra, certo? Negociação até compra, e também promoveu uma expansão marítima, né? Então, né, ao longo dos séculos XVI, XVII e até XVIII, a França, quando podia, ela foi estabelecendo colônias, como, por exemplo, o Canadá, né? Norte da América, algumas colônias na América Central e até na América do Sul, certo? Foi estabelecendo colônias com o objetivo de favorecer os negócios da burguesia francesa, né? Além de a França, no século XVI, ter também, assim como a Rainha Elizabeth fez lá na Inglaterra, na França também havia o estímulo à atividade corsária, né? Que é aquele negócio de você conceder carta de corso para um pirata, o pirata vai lá, faz as suas piratarias, ou seja, ataca, saqueia, rouba, e aí ele divide os seus ganhos com o rei em troca da proteção que o rei dava, né? No caso da França, o rei da França, ok? E não esquecer que o Luís XIV, ele representou o auge do absolutismo na França. Então, a Rainha Elizabeth, no século XVI, ela representou o auge do absolutismo na Inglaterra, tá? E o Luís XIV representou o auge do absolutismo na França na virada do século XVII para o século XVIII, ok? Por esse motivo, né, ele chegou a ser considerado o Rei Sol, né? O Sol, porque dentro daquela ideia de que tudo gira ao redor dele. Então, o rei da França, Luís XIV, era um sujeito, era um indivíduo que representava o Sol da França. Ele era o centro do sistema político francês e tudo se voltava para ele, ok? Então, nesse sentido, por isso ele ficou conhecido como Rei Sol, tá? E ele chegou, inclusive, a declarar: o Estado sou eu. Tamanha era a influência, o poder, né, desse rei, desse monarca sobre o sistema político francês, ok? E também, do mesmo jeito que após o reinado da Elizabeth I, o absolutismo entrou em declínio na Inglaterra, após o reinado do Luís XIV, o absolutismo entrou em declínio na França também, ok? Então, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, tá? O tema da próxima videoaula será a formação das monarquias ibéricas, ok? Portugal e Espanha. Tá? Obrigado para quem ficou até aqui, um forte abraço e nos vemos na próxima videoaula. Tchau!